Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação ALUP11 da Alupar. E vamos começar aqui pelo preço teto e o preço justo, já que a gente perdeu, infelizmente, a possibilidade de trazer ele calculado bonitinho para vocês diretamente lá do Investidor 10, a gente está precisando destravar novamente o conteúdo de lá e para isso a gente precisa do apoio de vocês. Daqui a pouco eu vou passar uma dica para vocês ajudarem o canal a gente conseguir destravar, mas por enquanto eu estou fazendo aqui no braço para vocês. Nos últimos 5 anos, a ALUP11 distribuiu R$ 5,01 de dividendos. Isso nos dá um preço teto atualmente de R$ 16,70. Como no momento ela está custando R$ 28,84, temos um potencial de rentabilidade negativo, meus amigos, de 42,09%, segundo o método de Desbasine do preço teto. Ou seja, por dividendos, você não compraria ela, porque o preço teto dela está bem abaixo do valor atual. Já segundo o preço justo de Benjamin Graham, o preço justo seria R$ 37,12 no momento, o que dá um potencial de rentabilidade de 28,69%. Aí chega naquele ponto. Como eu sempre falo em todos os vídeos, tem muita gente que diz assim: para investir usando aqui o preço justo de Benjamin Graham, eu quero um potencial de rentabilidade entre 30% e 40% no mínimo. Entre 30% e 40%, não quer menos que 30%. Ou seja, para essa turma, 28,69% seria um potencial de rentabilidade ainda baixo. E eles não investiriam também. Então, basicamente, um método aqui diz para você não comprar e o outro método diz que você pode comprar, mas não tem uma margem de segurança muito boa. Lembrando, meus amigos, que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhuma ação, inclusive da ALUP11. Eu estou passando esses números para vocês, essas informações para você. Vou lá daqui a pouco no Status Invest, mostrar o que os analistas, especialistas de mercado estão dizendo para a gente. E lá o módulo Forecast, que é um módulo pago também, eu preciso do apoio de vocês, porque ele está vencendo no dia 23 de novembro. Eu perderei total o acesso, então eu estou esperando bater aquele valor mínimo do YouTube para a gente conseguir sacar e com esse dinheiro do YouTube pagar o módulo Forecast. Então vai ficar a dica daqui a pouco para vocês também, para vocês me ajudarem a bater essa meta o mais rápido possível. Ainda está longe de bater essa meta, infelizmente, mas é isso. Conto com o apoio de vocês. Vindo aqui para o site do Status Invest, a gente vê o preço que eu já falei para vocês, R$ 28,84. Nas últimas 52 semanas bateu uma mínima de R$ 22,35 e uma máxima de R$ 30,41. Mas no ano todo, o dividend yield é apenas 5,71, como eu falei, abaixo do exigido por Desbasine. A gente vai mostrar os dividendos que foram distribuídos nos últimos 2 trimestres, inclusive o anúncio de dividendos que foi feito cerca de 3 dias atrás. E sim, a valorização da ação, mesmo com tudo isso, está muito boa, 19,62%. E sim, meus amigos, como ela começou a distribuir dividendos mais fortes, exatamente, os anos anteriores eram piores que esse. Esse é o ano mais top dos dividendos dos últimos 5 anos, para vocês terem uma ideia. Esse ano, no total, ela já distribuiu 1,80, enquanto nos anos anteriores sempre foi menos do que isso. Então, por isso tudo, o pessoal se motivou e comprou mais e ela se valorizou e tá com essa valorização de 19,62%. Agora sim, a gente vai para aquele modo Forecast, aquele modo pago, que a gente precisa do apoio de vocês. E como é que você pode apoiar a gente? Eu vou dar uma dica aí para você e veja até o final. Amigo, você quer me ajudar a acelerar o pagamento do YouTube para eu conseguir pagar aqueles conteúdos pagos que eu sempre falo para você? Então você vem aqui abaixo do vídeo, clica no valeu, vai abrir essa janelinha, você doa a partir de R$2 e aí no próximo vídeo eu te agradeço pela doação. E se você doar a partir de R$20, você coloca aqui no comentário o ticket que você deseja e eu vou analisar para você no próximo vídeo, seja ele de fundo imobiliário, Fiagro ou ação. Muito obrigado, valeu! Pronto, então chegamos aqui ao modo Forecast, onde 9 analistas analisaram recentemente, dia 1º de novembro, a ação ALUP11 da Alupar. Desses 9, 2 disseram para aguardar. Aguardar, meus amigos, é a mesma coisa que manter. Ou seja, se você possui a ação, você não é para comprar, não é para vender. Se você não tem, não é para comprar. Enquanto isso, 7 disseram para comprar forte. Comprar forte aqui, meu amigo, a ação tá muito boa, tá muito barato, compre logo. Compre logo antes que ela suba mais ainda. E na média, a gente tem exatamente um compra forte. Esses mesmos 9 analistas, mais recentemente, no dia 6 de novembro, indicaram os preços mínimo, o preço alvo e o preço máximo da ação. E a gente vê que basicamente ela tá exatamente no preço mínimo. Não é exatamente, mas tá quase igual. Ela tá cerca de 10%, um pouquinho a mais de 10% abaixo do preço alvo e bem abaixo do preço máximo. E a gente vê que a liquidez diária dela é boa, não é nada espetacular, 19.140.000 por dia. E para quem não sabe, a ALUP11 é uma unit. E uma unit é o que? É um pacotinho de ações. Ela é basicamente parecida com a Taesa. É uma
ação ordinária e mais 2 preferenciais. Até o valor parece um pouco com a Taesa, né? Ela tá valendo quase R$29, a Taesa 35. A Taesa é um pouco mais cara, mas daqui a pouco a gente vai fazer uma comparação entre os dividendos delas duas. Eu fiz um vídeo recente ontem, eu lancei, você vê aí o vídeo da Taesa para você ver como é a diferença entre as duas em termos de dividendos. Vindo aqui para os indicadores de valuation, a gente vê que o P sobre L dela está alto, cerca de 12. O P sobre VP dela tá bom, apenas 1,20. O EV sobre EBITDA e o EV sobre EBITDA também estão bons, abaixo de 10. É considerado que a ação tá barata. Esse aqui diz que tá cara, mas esses aqui estão dizendo que ela tá barata. O ideal, que é a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, segundo especialista, é que seja no máximo 1. Eu considero o melhor até meio. Ela tá 1,22, ou seja, ela tá acima do que deveria estar, igual a Taesa nesse caso. A dívida líquida sobre o EBITDA, o ideal, segundo os analistas, é que seja até 3,5. Ela tá 3,74, tá estourando. Eu considero o ideal no máximo 2. Ou seja, ela tá mal, mas não é tão mal segundo os analistas, tá um pouco acima, igual a Taesa também nesse caso. A margem líquida, o ideal para os analistas é que seja pelo menos 10, para mim o ideal é que seja pelo menos 20. Aqui tá 24, tá boa a margem líquida. O ROI, segundo os analistas, para ser considerado bom é a partir de 10, para mim é a partir de 20, mas para os analistas esse ROI aqui de 10 tá bom. Agora a gente vai mostrar para vocês os resultados desse terceiro trimestre aqui e o anúncio de dividendos que foi feito exatamente 3 dias atrás. Mas eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui a Loop 11 na sua carteira? Você tá pensando em colocar a Loop 11 na sua carteira? Ou você tem o que? Você tem TRPL 4, tem TAI 11, TAI 3, TAI 4, ou que outra ação desse setor energético você possui? Porque eu comparei aqui as ações do mesmo segmento de transmissão, mas você pode gostar de ter uma geradora, uma distribuidora. Diga aqui nos comentários o que é que você tem na sua carteira desse setor energético, inclusive as transmissoras. Aqui eu coloco um resumo do resumo, né? Aqui na primeira coluna, que normalmente coloca o trimestre que tá fazendo o destaque, ela coloca o segundo trimestre, para a gente comparar com o terceiro trimestre. Aí você vê o quê? Que houve uma queda aqui na receita líquida do segundo trimestre para o terceiro trimestre. E isso aqui é o terceiro trimestre do ano passado. Você vê que em relação ao terceiro trimestre do ano passado, houve também uma queda, mas não tão grande quanto do segundo trimestre para o terceiro trimestre. Em relação ao EBITDA, você também vê, focar aqui no societário, que é o IFRS, você vê que o EBITDA também teve uma queda forte do segundo trimestre desse ano para o terceiro trimestre. Já em relação ao terceiro trimestre do ano passado, a queda foi menor. Em termos de lucro, houve uma queda absurda do segundo trimestre para o terceiro trimestre, caiu mais da metade, 222 milhões para 100 milhões. Já do terceiro trimestre do ano passado para esse terceiro trimestre, também houve uma queda de 3,05. Aqui você vê que está tudo entre parênteses, quer dizer o quê? Isso quer dizer que foi negativo. Agora, se você for comparar pelo regulatório, o regulatório subiu, né? Aqui está a variação só do terceiro trimestre de 2022 para o terceiro trimestre desse ano. Ele está desconsiderando isso aqui. Você vê que cresceu tanto a receita, como cresceu o EBITDA, como cresceu também o lucro. Os três cresceram. O IFRS decresceu, mas o regulatório cresceu. Mas em relação ao segundo trimestre, tudo caiu, sem exceção. Todos os valores foram menores. E agora, indo para a questão dos dividendos, a gente vê o seguinte, que ele fala aqui, ainda cita o segundo trimestre de 2023 em relação aos dividendos, e no dia 5 de outubro foi anunciado 4 centavos por ação preferencial e ordinária e 12 por unit. Como eu falei para vocês, é um pacotezinho de 3 ações, basicamente é só multiplicar o valor pago para uma por 3, é 12 centavos. É muito pouco, né? Muito pouco. Para vocês terem uma ideia, isso aqui foi em outubro, segundo trimestre. Agora ele fez exatamente a mesma coisa no terceiro trimestre, aprovado aqui no dia 9 de novembro, pagar o mesmo valor, 36 milhões, o que também dá 4 centavos por cada ação ordinária e preferencial e 12 centavos pela unit, que é exatamente o mesmo valor que foi distribuído aqui referente ao segundo trimestre. E para vocês terem uma ideia em termos comparativos, para quem não viu o vídeo que eu falei da Taesa, a Taesa está pagando os piores dividendos dos últimos anos, principalmente em relação a 2021 e 2022. E mesmo assim, o dividendo que ela está distribuindo pela unit dela agora equivale a 50 centavos por unit. 50 centavos, aqui ele está pagando apenas 12 centavos. Muito baixo mesmo, quase 4 vezes menos que a Taesa. E olha como eu tô falando, a Taesa está distribuindo um dividendo muito pior do que no ano passado. No ano passado, nesse mesmo período, ela estava distribuindo cerca de R$1 por ação. E agora está distribuindo apenas 50 centavos, metade. Enquanto a Loop 11 está distribuindo apenas 12 centavos, muito baixo. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!